Eu queria começar por agradecer esta oportunidade e agradecer ao prémio, tanto à Sociedade Portuguesa de Ecologia como à Fundação Amadeu Dias. É de facto uma honra ter recebido este prémio. É com muito prazer que vos venho aqui apresentar o meu trabalho de dissertação de doutoramento, que se intitula Estações de Limpeza no Oceano em Mudança, as respostas bioecológicas dos mecanismos de limpeza ao aquecimento e à acidificação dos oceanos. Este foi um trabalho desenvolvido durante 4 anos. Eu não vos vou apresentar todos os capítulos da tese aqui, porque seria complicado apresentar neste tempo. A indicação que nos tinham dado de início era 10 minutos, portanto eu não sabia que tínhamos 15, então cortei um bocadinho da apresentação, mas de qualquer das maneiras, se tiverem mais alguma questão, eu posso sempre falar convosco depois. Portanto, vou começar por uma introdução geral ao tema. Depois a minha tese está dividida em 2 grandes secções, uma em que analisa as respostas comportamentais destes mecanismos, quais os mecanismos subjacentes da resposta a estes mecanismos às alterações climáticas e o potencial adaptativo, e uma segunda parte na resiliência dos parasitas, o impacto destes em condições de alterações climáticas e como é que estes poderão ser controlados nessas condições. Os mutualismos de limpeza, deixem-me só um bocadinho, porque tenho aqui as vossas câmaras à frente dos slides e não ajudam. Pronto. Os mutualismos de limpeza são interações de limpeza em que ambas as partes se beneficiam, em que os limpadores recebem comida destas interações e os clientes ficam livres dos parasitas, de pele morta, etc. E a minha tese focou-se num mutualismo de limpeza muito específico, no bolião limpador do Indo-Pacífico e nos seus clientes. É, na verdade, o mutualismo de limpeza mais comum, ou mais, vamos falar mais amplo geograficamente no nosso planeta, é com esta espécie. Existe desde a costa africana até ao Oceano Pacífico, e este mutualismo tem características, desculpem, isto avançou demasiado. Ok? Tem características muito especiais. Estes peixes limpadores vivem em territórios isolados, chamados estações de limpeza, mas na verdade eles preferem comer o muco dos peixes em vez de parasitas, o que é batota, o que é um problema nestas interações. Então os clientes desenvolveram imensas estratégias para lidar com esta batota. Os clientes que são residentes, que moram ao pé destes peixes, não predadores, punem os peixes limpadores, como veem aqui neste vídeo. Os que são visitantes tentam trocar de parceiro, procuram outros peixes limpadores que sejam mais honestos. Se os clientes forem predadores, há sempre a ameaça de reciprocidade, que simplesmente podem fechar a boca e acabou ali a história, fica o peixe limpador dentro da barriga do predador. Os peixes limpadores são muito mais honestos quando limpam em pares e na presença da audiência, quando há outros clientes à espera de limparem, e depois de fazerem batota, usam estratégias de reconciliamento, como massagens, que relaxam os peixes clientes e permitem que eles fiquem mais tempo nas estações de limpeza. Vocês veem aqui as verbatanas pélvicas, o movimento ondular, e estas massagens, na verdade, têm um impacto fisiológico nos clientes que relaxam e diminuem o seu cortisol. Estes peixes têm uma importância ecológica incrível. Na verdade, num estudo que já é feito há 20 anos na Lizard Research Station, na qual eu participei também, em que em alguns dos recifes estes são mantidos sem peixes limpadores e outros é permitido que os peixes limpadores existem. Portanto, há uma remoção de todos os novos recrutas de peixes limpadores que possam aparecer nesses recifes a cada 3 meses. Vêm aqui, por exemplo, neste gráfico a vermelho, os recifes sem peixes limpadores, os recifes com peixes limpadores, e quando se remove os peixes limpadores, há uma diminuição de abundância, diversidade, recrutamento e tamanho de peixe ao nível do equivalente a uma sobrepesca. Temos diminuições de 60% de abundância, portanto é uma intensidade, é um efeito enorme para uma espécie muito pequena de peixe num ecossistema tão diverso como o recife de coral. Obviamente há também um aumento de parasitações quando se removem o peixe limpador. Porém, estes ecossistemas agora estão a lidar com problemas diferentes, muito direcionados com a nossa ação humana. Como vocês sabem, estamos a aumentar o dióxido de carbono na atmosfera, e isto
e este aumento está previsto chegar a níveis assustadores, por exemplo, 1000 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Isto leva a dois fenómenos muito distintos no oceano, nomeadamente o aquecimento do oceano, ligado diretamente com o efeito estufa e com o efeito sumidor de energia que os oceanos têm, e outro muito característico dos oceanos, que já foi falado na sessão plenária desta manhã, que é a acidificação dos oceanos, graças à dissolução deste dióxido de carbono na água do mar. Estes dois fenómenos podem ter efeitos a nível de ecossistemas e efeitos a nível de indivíduos. Um muito conhecido, muito mediático nos últimos 4 anos, que eu testemunhei presencialmente na Barreira de Coral, foi o branqueamento em massa que aconteceu desde 2016, 2017 e este ano aconteceu de novo em 2020. Isto, de facto, levou, por exemplo, na ilha onde eu fiz a maior parte do meu trabalho, na Lizard Island, levou uma mortalidade acima de 90% dos corais. O que faz uma alteração completa da estrutura destes recifes. Ao nível individual, tanto a acidificação como o aquecimento podem ter impactos na fisiologia, na neurobiologia, nos recursos disponíveis nas pistas ambientais ou na presença ou ausência de espécies, que vão por si só afetar o comportamento depois das espécies. Portanto, a minha tese tem como objetivos principais compreender como os mecanismos de limpeza respondem ao aquecimento e à acidificação dos oceanos, mais especificamente se o comportamento de limpeza é afetado por estes fatores, quais os mecanismos neurobiológicos envolvidos, se existe algum potencial de adaptação e, numa segunda parte, se os parasitas que existem nesta interação são ou não resilientes a estes tipos de fenómenos, porque se os parasitas não forem resilientes ao aquecimento e à acidificação dos oceanos, a necessidade destas interações é muito menor, e qual o impacto destes parasitas na fisiologia dos clientes quando é combinado com estes fatores de stress, e como será o controle destes parasitas no futuro, quando estes fatores estiverem mais estabelecidos nos oceanos. Portanto, quanto à primeira parte, que analisa as respostas comportamentais, os mecanismos subjacentes e o potencial adaptativo, o primeiro trabalho que vos venho aqui a falar é das respostas neurobiológicas e comportamentais dos mecanismos de limpeza face ao aquecimento e acidificação dos oceanos. Isto foi feito em laboratório, no laboratório marítimo da Guia, onde eu usei o peixe limpadores e peixe cirurgião Naso elegans como clientes destes peixes limpadores, e coloquei-os durante 45 dias em condições de aquecimento e acidificação num design multifatorial. Estes peixes tiveram 45 dias em tanques separados e depois foram colocados num tanque conjunto onde eu analisei a interação durante 30 minutos em motivação de interagir e qualidade de interação. Após estas interações, sacrifiquei os peixes, retirei 3 regiões do cérebro diferentes e analisei dopamina e serotonina no cérebro destes peixes. E o que verificámos foi que houve uma diminuição na motivação para interagir, que é visível muito no número de interações, na proporção de interações iniciadas pelos peixes limpadores e nos pedidos de interação por parte dos clientes. Quanto à qualidade de interação, houve um aumento do investimento na estimulação tátil em condições de acidificação, sem um aumento de batota por parte dos peixes limpadores. O que é que isto nos quer dizer? Como os peixes limpadores só usam esta estimulação tátil, estas massagens, depois de fazerem batota, há aqui um problema de percepção. E, interessantemente, este problema de percepção estava correlacionado com uma diminuição de dopamina no mesencéfalo dos peixes limpadores, o que vai de encontro à literatura anterior, que mostrava que modular a dopamina nos peixes limpadores leva a este problema de percepção comportamental. Então nos leva a crer que a dopamina poderá estar relacionada, poderá estar diretamente afetada por esta acidificação dos oceanos. O capítulo que eu vos ia mostrar a seguir era que tinha a seguir, que não vos vou mostrar agora, e vai um pouco mais a fundo nesta parte da neurobiologia, de como é que estes impactos ecológicos podem afetar a neurobiologia destas espécies, nomeadamente no sistema GABAérgico, mas não vos vou apresentar agora, porque não há muito tempo nesta interação. Então vou passar à parte adaptativa, que tem um interesse um pouco mais ecológico do que essa parte neurobiológica. Então, sabendo que os peixes limpadores podem ser afetados por acidificação, questionámos se existe algum potencial adaptativo que eles possam ter face a este aumento de dióxido de carbono na atmosfera.
Ora bem, os peixes limpadores existe muita dificuldade de os produzirem em laboratório, então uma maneira que nós tivemos de analisar o potencial adaptativo foi fazer uma exposição tanto para o passado como para o futuro a nível de CO2. Isto porque, desde a Revolução Industrial, já houve um aumento de 46,5% de dióxido de carbono na atmosfera, portanto já aumentou bastante. Usámos então 5 níveis diferentes de CO2, desde a época pré-industrial até um cenário agressivo futuro, e analisámos como é que os peixes limpadores respondiam na sua cognição. Para isso usámos uma tarefa cognitiva baseada na capacidade dos peixes responderem a um dilema de teoria de mercados biológicos. Basicamente, numa estação de limpeza, quando o peixe limpador vai interagir com clientes, podem chegar muitas vezes 2 clientes ao mesmo tempo, e estes clientes podem ser visitantes ou residentes. Se chegarem 2 clientes ao mesmo tempo e o peixe limpador escolher primeiro o residente, o peixe visitante pode sempre se ir embora e procurar interação noutra qualquer estação de limpeza. Portanto, o peixe limpador, para aumentar a quantidade de comida que obtém dessas interações, deve interagir sempre primeiro com o peixe visitante e depois com o peixe residente. Isto é uma tarefa cognitivamente muito difícil de desenvolver. Ora bem, isto pode ser mimetizado no laboratório com placas de acrílico, em que têm 2 cores diferentes, ambas têm a mesma quantidade de comida, só que uma delas está sempre lá para ser interagida, para interagir, e a outra, se não for interagida primeiro, é removida e o peixe limpador só come uma vez. O que verificamos é que até aos níveis presentes de CO2 não houve nenhuma alteração nas respostas cognitivas do peixe limpador. A partir do momento que aumentamos um pouco o CO2, e deixem-me só explicar este gráfico, acima desta linha são os peixes que não conseguiram resolver a tarefa cognitiva, e abaixo são os peixes que conseguiram resolver. Quando aumentamos um bocadinho o CO2, começamos a ter muitos indivíduos que não conseguem resolver esta tarefa. Porém, ainda temos alguns, o que nos indica que existe algum potencial adaptativo a estes níveis. Quando chegamos ao nível mais elevado, apenas temos estes 3 indivíduos que, na verdade, estão abaixo do limiar estatístico que indica que houve, de facto, aprendizagem, porque estes testes têm que haver, no mínimo, 30 demonstrações para dizer-se que houve, de facto, uma aprendizagem e não é apenas uma preferência pela cor da placa, que era a placa correta, e então, na verdade, não temos nenhum peixe limpador que conseguiu resolver esta tarefa num cenário mais agressivo, o que nos diz que existe algum potencial adaptativo, mas não total. Olhando então para os parasitas, quando expusemos os parasitas a condições de acidificação, verificámos que esta acidificação não afetava nada a sobrevivência destes parasitas, o que nos quer dizer que, num cenário futuro, é relevante, estas interações mutualísticas continuam a ser relevantes. Ora bem, então, sabendo que a motivação dos peixes limpadores é afetada pela acidificação e que continuam a haver parasitações, não é difícil imaginar um futuro em que um cliente se vê com dificuldades de encontrar uma interação de limpeza e de remover os seus parasitas. Então, tomámos como exemplo, tomamos proveito da experiência de longo termo que está a acontecer na Lizard Island, em que há a remoção dos peixes limpadores, para usar clientes de 2 sítios diferentes, de recifes com peixes limpadores e sem peixes limpadores, e lhes perguntar como é que eles respondem fisiologicamente a uma questão de acidificação e a uma parasitação. Neste sentido, para testar a sua fisiologia, usámos respirometrias, análise metabólica e medimos a janela aeróbica, que basicamente é uma medida de fitness. Vimos que a sua janela aeróbica diminuía em peixes que têm acesso ao peixe limpador, normalmente, diminuiu em condições de controle, CO2 controle, diminuiu com uma parasitação, mas não respondeu à acidificação. Já em peixes que não têm acesso ao peixe limpador, a parasitação não teve nenhum efeito fisiológico, que é muito interessante, mas indica que eles, de qualquer maneira, estão adaptados já a alguma parasitação, mas quando quando pomos o problema da acidificação em conjunto, vemos que há uma diminuição do fitness destes indivíduos. O que nos quer dizer que talvez o combinar dos dois fatores de stress nos leva a uma diminuição fisiológica nestes peixes. Muito resumo, passando rapidamente no último capítulo que vos queria falar. Faltam 3 minutos, Zé. Sim. Estou a terminar, obrigado. Testámos se os corais conseguem ou não controlar a abundância dos parasitas, porque
Sabia-se que isso era feito nos Caraíbas, mas não na Grande Barreira de Coral. E sim, os corais da Grande Barreira de Coral comem parasitas e as zonas onde há mais coral morto, portanto, devido a estes fenómenos de branqueamento, têm mais parasitas. Portanto, resumindo esta história, o comportamento de limpeza é afetado por aquecimento e por acidificação, está relacionado com efeitos neurobiológicos, os parasitas são resilientes a estes fatores, o acesso a serviços de limpeza pode modular a resposta fisiológica dos clientes à acidificação e à parasitação, e uma redução da cobertura de coral nos recifes levar a uma menor predação e mais habitat disponível. Não vou falar para esta parte porque não há muito tempo. Queria só agradecer mais uma vez este prémio e a oportunidade de falar aqui, e agradecer a toda a gente que me ajudou durante este percurso, e à minha família, claro, que também que me ajudou, e mais uma vez à Fundação Amadeu Dias e à SPEC pelo prémio. Muito obrigado.